De 21 a 25 de agosto será comemorado o aniversário de 124 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né? A realização da primeira conferência Diálogos com o Futuro, com a presença de diversas personalidades. Estou recebendo aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Kennedy. Seja bem-vindo, doutor. Prazer. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí, presidente do Tribunal de Contas do Estado, que é o tribunal mais antigo do Brasil, não é isso? Exatamente. O Tribunal de Contas da União foi criado e, em seguida, iniciou-se o processo de criação dos estados, tendo sido o Piauí o primeiro a criar o seu Tribunal de Contas. Muito bem. E isso, o Tribunal de Contas, obviamente, né, que tem sempre um desafio, tornar-se mais moderno diante dos novos desafios que se dá, né, aí pela própria mudança de legislação e necessidade de aprimoramento no seu trabalho de fiscalização. Como é que vocês estão olhando para o futuro, para o amanhã, para garantir um Tribunal de Contas cada vez mais antenado? A primeira grande decisão do tribunal foi interagir com a sociedade. Quando você faz um tribunal interativo e essa interação se dá trazendo a população através do que nós chamamos de controle social para participar, sendo um parceiro do tribunal, os resultados são os melhores possíveis. A quem se destina os serviços públicos? A população. Ela é quem pode avaliar se eles estão chegando, se estão chegando a contento ou não. Então, no momento que o tribunal engaja a população, ela vai reclamar e o tribunal vai avaliar como está a política pública, as diversas políticas públicas. Então, à medida que o tribunal vai para esse tipo de ação, os resultados que se apresentam já demonstram que é o melhor caminho. Agora, a percepção da população sobre o papel do Tribunal de Contas é um desafio? Porque ele parece sempre muito técnico, né, para quem não é habituado à legislação e às fiscalizações. É exatamente o que nós estamos fazendo quando invertemos a ação do tribunal, ou seja, para trazer a população para participar. Num primeiro momento, a população imaginava ser o Tribunal de Contas apenas o órgão que acompanha as contas apresentadas pelo gestor. E não é só isso. É também, mas não é só isso. Ao gestor cabe prestar contas, mas cabe indicar a política pública escolhida para que o tribunal possa avaliar. Quem vai julgar as ações do gestor é a população através dos serviços públicos ofertados. Então, o tribunal tem um papel preventivo de acompanhar e avaliar as políticas públicas. A população, que é quem banca a sociedade com seus impostos, quer mesmo serviço de qualidade. Então, não basta o gestor comprovar que fez os gastos. Fazer os gastos, ele vai fazer e vai prestar contas. Mas esses gastos que estão sendo feitos, de fato, contribuem para a melhoria dos serviços apresentados à população? Então, quando o tribunal inverte a linha de atuação, ele deixa de ser um órgão apenas para acompanhar a prestação de contas, para avaliar os serviços prestados à população. Agora, existe uma questão que eu acho que é importante, e aí, obviamente, isso não é ignorado por vocês, até pela forma como eu conheço o trabalho dos conselheiros, que são essas dificuldades com o Pacto Federativo, né? Os prefeitos que agora mesmo estão reclamando, pedindo a liberação de emendas dos deputados para poder manter as contas, manter o funcionamento dos equipamentos públicos. Não há necessidade de uma discussão urgente sobre a ótica dos municípios de que a legislação precisa também se modernizar nisso? Não há a menor dúvida, por exemplo, o Pacto Federativo precisa passar pela diminuição das desigualdades regionais. As realidades dos municípios do Brasil são bem diferentes. O município do interior de São Paulo, o nível de captação de recursos dele comparado ao do estado do Piauí é bem diferente. Por isso é que nós orientamos bem o gestor para que otimizem os seus recursos, porque na realidade você tem muito problema e recursos de menos. Qual é o gestor que vai se destacar? É o que consegue, com pouco, fazer muito. Não vai ter recurso para fazer o que você imagina que gostaria de fazer ou o que a população vai pedir. Vai ter recursos para muitos problemas, ou seja, os recursos são insignificantes comparado aos vultuosos problemas. Então, o bom gestor é aquele que consegue, numa linha de priorização, ouvindo a comunidade, escolher uma política pública dentro de tantas dificuldades, ou seja, é otimizando os recursos. Esse é que é o grande desafio. Eu vou lhe dar um exemplo aqui de um recurso, como um recurso não pode ser analisado só sobre a ótica da prestação de contas. Digamos que você escolhe fazer uma escola, zona rural do município. O local onde você escolheu fazer a escola tem pouco aluno. Era mais lógico você trazer os alunos daquela comunidade para uma escola pré-existente.
aquela escola já existe, já tem os professores, já tem toda uma programação. Se você cria mais uma escola, mais contratação, mais funcionários, maiores despesas e, consequentemente, eu pergunto, e o número de alunos ali justifica? A prestação de contas vai atestar que a escola foi bem construída, os gastos foi bem realizados, mas eu lhe pergunto, mas a escolha da construção foi do local certo? Então, é muito mais complexo a aplicação do recurso público. Ou seja, o senhor está querendo dizer que seria melhor ele investir num bom transporte escolar para captar esses alunos e levar para a escola, por exemplo? Às vezes, a necessidade não é da construção da escola. Ou seja, ainda que o gestor comprove, está aqui, os recursos estão prestados conta, foram prestados conta sem sobrepreço, com qualidade, tudo bem, mas a pergunta é, a decisão de construir a escola foi oportuna? Agora, esse tipo de avaliação, o TCE pode fazer com as prefeituras? E essa é uma forma moderna de ser tribunal? Não só pode, como deve. O papel que a Constituição de 88 deu para o tribunal é de um órgão que acompanha a aplicação dos recursos e, sobretudo, avalia as políticas públicas. É avaliando as políticas públicas, aí onde a gente fala de par e passo, concomitância, que você vai enxergar se, de fato, as decisões administrativas tomadas estão de acordo com o que a população está a precisar e a reclamar. Isso é o que nós chamamos de avaliação de política pública. É escolher o que, de fato, é prioridade. Agora, a legislação é uma ferramenta de trabalho do Tribunal de Contas do Estado, mas associado a isso tem também a tecnologia aplicada para que essas fiscalizações aconteçam de modo rápido e com a maior transparência e justiça possível. Como é que está essa parte de qualificação das equipes, das pessoas do Tribunal de Contas para ter um tribunal mais rápido, veloz e dentro dessas análises, utilizando essas ferramentas? Quando o tribunal faz uma parceria com a população e, através do controle social, traz aquele agente para ser um parceiro do tribunal, ele multiplica o número de servidores. Ou seja, aquele servidor que não é de fato um servidor do tribunal passa a representar muito para o tribunal. E como o tribunal consegue isso? Tem uma escola de pontas qualificando-os. Você encontra o jovem numa comunidade que quer acompanhar a vida pública do seu município, do seu estado, mas não tem informação para tal. Então, quando o tribunal, através de cursos na escola, ensinando como é que se verifica uma licitação, uma contratação, o acompanhamento de uma obra, você consegue fazer com que ele exerça esse papel, comunique ao tribunal e o efeito de vigilância da população é enorme. Por quê? Porque o tribunal tem um quadro de servidores, é razoável imaginar que o servidor do tribunal não vai ser possível ele estar em todas as licitações ao mesmo tempo. Quantas licitações são realizadas por dia no município, no estado? Então, o tribunal vai aparecer em algumas de surpresa, aí é que chama de fiscalização presencial, mas ela vai ser por amostragem, porque o volume é muito grande. Então, quando ela forma a população, quando ela busca na população, através de treinamento, que participe dessa vida política do município ou do estado, os resultados são indiscutivelmente muito bons. Forma mais fiscais qualificados, essa Nem é a grande dúvida. verdade. Bom, semana que vem de programação, né? Do dia 21 ao dia 25, atividades lá no Tribunal de Contas? O tribunal está criando, como você disse aí, o primeiro seminário, o primeiro simpósio Dialogando com o Futuro. O que nós buscamos é que esse seminário, esse simpósio, de fato, entre na vida cultural do Estado. Ou seja, vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, todo ano vai ter este simpósio. Ele foi inspirado na Semana Jurídica do Tribunal de Contas de São Paulo, que, no meu entender, é um dos grandes eventos do controle externo. É uma oportunidade de interação com a sociedade. Nesse simpósio, nós vamos ter jornalista, economista, advogado, ou seja, do mundo da economia, do mundo do direito, do mundo do jornalismo, ou seja, do mundo digital, tudo que é hoje objeto de discussão para uma sociedade moderna, neste simpósio será discutido. Então, aí você está investindo na vida acadêmica do Estado, na vida científica, para os técnicos uma atualização e para a população uma integração. Então, este é o objetivo do tribunal. Eu agradeço demais a você com o seu programa e respeitado de audiência
divulgar o evento. As inscrições estão abertas, é gratuita, basta acessar o site do tribunal e queríamos gostaríamos demais de ter a presença da população, porque é um evento grandioso, com palestrantes conceituados nacionalmente, e eu não tenho nenhuma dúvida que os que lá derem o prazer de comparecer não se decepcionarão com a qualidade do evento. Eu quero agradecer ao senhor, presidente. Obrigado por ter vindo, presidente. Muitíssimo obrigado e sempre ao inteiro dispor. Aqui nós temos a imprensa, eu sempre digo isso, como um grande parceiro. Ela forma e informa. E lá no tribunal sempre estaremos de porta aberta para a imprensa. Obrigado, presidente. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.